Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Eu Sou, tape 471A. Boa noite. Essa semana temos visto como passar do nosso estado humano para o metafísico e daí avançarmos ou retornarmos ao nosso estado espiritual, ou começarmos a perceber nosso estado espiritual, nossa realidade espiritual. Vocês lembram que em nosso estado humano, nossa consciência era constituída do bem e do mal. E esse bem e mal eram manifestos em ambos, no plano material e no plano mental. E nesses planos de consciência, os dois poderes, o bem e o mal, estavam sempre combatendo um ao outro. E o mal parece ter predominado na maioria do tempo. Porque, se olharmos para a história da humanidade, vamos testemunhar guerra, fome e a falta de humanidade entre os homens na maior parte do tempo. Entretanto, à medida em que mergulhamos no estado metafísico de consciência, entramos num reino diferente, no qual a mente está operando sobre a matéria, ou bem vencendo o mal, ou Deus vencendo, desfazendo o erro. E ainda estamos fazendo isso através da mente. E nessa consciência, ainda temos dois poderes. Mas o poder do bem é o poder supremo. E mesmo quando o mal parece querer nos tocar, ainda assim podemos ver o bem como o poder supremo e vencer o mal, ou vencer a ideia do mal. Algumas vezes, isso pode ser visto como usar o poder da verdade para vencer o erro. Essa não é uma boa explicação, porque não é possível para um ser humano usar Deus. Mas nesse estágio temos a ideia de que ao nos voltarmos para Deus, Ele faz alguma coisa sobre os males do mundo. Todavia, quando passamos desse estágio para o primeiro estágio do desenvolvimento espiritual, nos tornamos conscientes de algo. Algo com A maiúsculo, a que o mestre chama do Pai dentro de mim. E Paulo chama o Cristo interior. Esse algo que Lao Tzu chamou de Tao, que tem sido chamado o Espírito de Deus no homem, o Salvador. E, em alguma medida, identificamos esse algo como uma presença interior. Não podemos defini-la, não podemos analisá-la e nunca podemos vê-la. Porém, realmente sentimos que existe mais na vida do que nós mesmos. Em outras palavras, temos realmente uma percepção de que existe um poder maior do que nós e, frequentemente, ele faz coisas por nós. Quanto mais vivemos com essa ideia de uma presença interior, quanto mais habitamos na verdade de que existe um Pai dentro de nós que realiza o trabalho, quanto mais podemos lembrar que eu vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Quanto mais relaxada a nossa experiência humana se torna, quanto mais retiramos a responsabilidade de nossos ombros e descobrimos que todo o peso de nossa experiência está sendo carregado para nós e lançamos nossas cargas aos pés de Cristo,
mais nos sentimos livres. Temos o sentimento de soltar todo o peso dos nossos ombros. Temos a sensação de que essa presença vai à nossa frente. Temos a sensação de uma presença sobre nós ou do Espírito dentro de nós. Essa ideia de uma presença ou poder pode se apresentar a nós em muitas formas diferentes. Pode ser o Pai interior que realiza o trabalho. Pode ser o pensamento de que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ou que ele aperfeiçoa tudo o que me é dado fazer. Você consegue ver como todas essas passagens indicam que existe algo de natureza transcendental, de natureza espiritual, algo que ninguém jamais foi capaz de definir, mas que muitos têm experienciado? Nesse estado de consciência, a vida começa a ser não apenas um prazer. Ela se torna muito mais bem-sucedida porque é vivida em comunhão com o Pai. Você tem acesso ao Pai dentro de si mesmo. Você tem sua segurança nesse espírito interior, o Cristo, o Filho de Deus. Perceba que aqui, na esfera de minha própria consciência, existe uma presença infinita e um poder infinito com o qual posso me sintonizar ou posso me tornar um com ele e deixar que flua através de mim, deixar que venha a expressão através de mim, deixar sua presença e seu poder ir adiante de mim para preparar o caminho, para preparar mansões para mim, para fazer os caminhos tortuosos retos. Desde que exista a realização de que essa presença, esse Espírito, está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés, e que está disponível para mim, quer na saúde ou na doença, na vida ou na morte, em pureza ou em pecado, tendo essa realização, eu estou sempre bem. Porque tendo essa presença mais perto de mim do que minha própria respiração, compreendo que o lugar em que estou é Terra Santa. Posso sempre recorrer a essa consciência interior, essa percepção interior, e assim não posso cair no erro. Dificilmente poderei ser governado erroneamente. É quase uma impossibilidade ter qualquer falta ou limitação. As Escrituras dizem: eu nunca vi um justo mendigar o pão. E o homem justo não é simplesmente aquele que obedece aos 10 mandamentos. O homem justo é realmente aquele cuja justiça excede a dos escribas e fariseus. Agora, se não estiver familiarizado com a história do povo judeu no tempo do Mestre, você não pode compreender essa passagem. Haviam 3 classes de hebreus naquele tempo. Os escribas e os fariseus, que compunham o templo ou a sinagoga, e os essênios, que eram de uma certa forma os excluídos. Eles viviam separados dos outros hebreus e não tinham coisa alguma em comum com eles, e levavam um tipo de vida totalmente diferente.
O mestre era um desses essênios, mas sabia que os escribas e os fariseus eram justos. Eles cumpriam ao pé da letra a lei do templo. Eles nunca desobedeciam às leis hebraicas, leis da alimentação, leis do templo, leis do dízimo, leis do sacrifício, dos feriados, dos dias de jejum. Eles nunca desobedeciam à lei. Na realidade, eram rigorosos no cumprimento da lei. Sabendo disso, o mestre disse que sua justiça deve exceder a tudo isso. Então, naturalmente, mostrou o erro de obedecer às leis de sacrifício, de passar todo o tempo no templo ou nas montanhas sagradas ou nas cidades santas. Ele nos mostrou uma outra forma de adoração. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Não adorar o Pai em templos ou cidades santas. Não adorar o Pai por dizimar ou sacrificar. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Naturalmente, isso não fica claro para a mente humana. Assim, você realmente precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa que vive uma vida interior para aprender como pode ter uma justiça maior do que simplesmente obedecer à lei. O mestre nos deu algumas dicas sobre isso. Não orar apenas pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Nunca ir ao altar para orar enquanto você tem alguma coisa contra qualquer homem ou enquanto qualquer homem tem alguma coisa contra você. Nunca ir orar até que esteja em paz com seu irmão, até que tenha feito as pazes com seu irmão. Perdoar seus pecados 70 vezes 7. Não resistir ao mal. Se seu irmão quiser tirar seu casaco, dê-lhe sua roupa também. Ele mostrou como podemos adorar em espírito e em verdade, não apenas pelo ato da adoração, mas por viver uma vida de adoração. Na verdade, seus ensinamentos mostram que você somente está adorando a Deus quando está amando o seu próximo. Em outras palavras, não existe Deus algum para ser adorado, ou para ser amado, ou a quem possa servir separado, à parte do seu próximo. Você somente está amando a Deus na medida em que ama o seu próximo. Você está somente adorando a Deus quando está servindo a seu próximo. O mestre resumiu isso nessa passagem maravilhosa. Quando estava na prisão, me visitaste. Quando estava doente, me confortaste. Quando estava nu, me vestiste. Quando estava faminto, me alimentaste. Quando, mestre, vimos tudo isso e fizemos tudo isso? Quando fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Porque não existe um meu separado do meu irmão. E novamente ele diz: quando estava na prisão, não me visitaste. Quando estava nu, não me vestiste. Quando estava faminto, não me deste de comer. Quando isso aconteceu? Não sabemos sobre nada disso. Na medida em que não fizeste ao menor dos meus irmãos, não o fizeste a mim, porque não existe um meu separado. Não existe um Cristo, não existe um Deus separado e à parte do homem, porque Deus manifestou a si mesmo como homem. Deus revelou a si mesmo na terra como homem. Aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou.
Deus tem somente um filho? Não. Se Jesus disse, aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou, e disse também, seu Pai e meu Pai. Ele estava falando sobre um relacionamento universal. Quando vejo você, eu vejo o Pai que o criou e fez com que se manifestasse. E você e seu Pai são um. Portanto, servindo a você, estou servindo a meu Pai. Amando você, estou amando meu Pai. Mas, se sair por aí dizendo, eu amo a Deus a quem nunca vi, mas não amo a meu irmão a quem vejo, você conhece o resto da passagem. Sou um mentiroso. Isso é o que as Escrituras dizem. Você é um mentiroso e isso é verdade. Não existe um Deus lá em cima no céu ou lá embaixo. O reino de Deus está dentro de você. E isso precisa ficar claro para todos. Portanto, se quiser buscar o reino de Deus, é melhor procurá-lo dentro de si mesmo, porque é ali que ele está. E se desejo mostrar meu amor por Deus, devo mostrar meu amor por você, porque é onde encontro o amor de Deus. E se quero servir a Deus, é melhor que aprenda a servir a você, porque em servir a você, estou servindo o Pai que o enviou e que me enviou também. No livro Praticando a Presença, no capítulo Ame seu próximo, e no livro A Arte de Curar pelo Espírito, no capítulo O Relacionamento de Unidade, você vai descobrir que esses dois capítulos são muito importantes para as questões dos relacionamentos humanos. Quer estejamos lidando com corporações, no relacionamento entre patrões e empregados, ou no relacionamento familiar de qualquer espécie, sempre temos como referência esses dois capítulos. A razão é que, se os seguir cuidadosamente e conseguir ler entre as linhas, vai descobrir um grande segredo. Vai descobrir que eu sou você e que o que eu faço a você, estou fazendo a mim mesmo. Se permanecer no caminho espiritual, eventualmente entenderá a grande revelação de que existe somente um Deus, o Eu Sou. Mas não estou me referindo a Joel como pessoa. Existe somente um Deus, existe somente um ser. Quer Joel diga, eu sou, quer Joel diga, eu sou ele, ou qualquer um de vocês, ou todos vocês digam, eu sou, o Espírito dentro de mim é, porque só existe um eu, um único ser. Essa é a razão porque, nesse sentido, na literatura mística, a palavra ser é escrita com S maiúsculo. Tenho visto, tenho experienciado em meu trabalho que aquilo que faço a você, eu faço a mim mesmo. Quer seja o bem ou o mal. O que faço a você, encontro uma forma de voltar para mim. O mal que faço a qualquer pessoa, encontra uma forma de voltar para mim. E a razão é que existe um só ser. É como se eu tirasse dinheiro do meu bolso do lado direito e pusesse no bolso do lado esquerdo. Mesmo que eu mande para você, ou para a caridade, ou instituições benevolentes, ou para nosso trabalho, ou para o trabalho de outros. Em outras palavras, independentemente de para onde estou enviando esse dólar, ele vai terminar em meu próprio bolso. E a razão é que existe somente
um único ser. Existe somente um único ser e tudo que faço a você, estou fazendo a mim mesmo. E tudo que estou fazendo contra meus inimigos, estou fazendo contra mim mesmo. Por essa razão, todos os dias, eu tiro um tempo para praticar o perdão. Tiro um tempo todos os dias para perdoar todos aqueles que me fizeram qualquer mal, que fizeram mal contra minha nação, minha raça ou minha religião. Por quê? Eu não sou um homem bom, eu sou um homem esperto. Estou perdoando a mim mesmo. Aprendi que existe somente um único ser. Existe somente um ser divino. Deus manifestou a si mesmo. A vida, ela mesma, se manifesta na terra na forma da sua vida e da minha vida. Qualquer coisa que eu faça para ferir sua vida tem sua reação em minha própria vida. Agora, isso é descrito no Oriente como lei kármica. Mas entre nós é chamado aquilo que semear, isso também ceifará. Essa lei tem como base o princípio da unidade. Qualquer coisa que fizer ao outro deve retornar a você. E pode pensar que está fazendo algo escondido, mas não está escondido no lugar onde no final será cobrado. E esse lugar é dentro de você. Talvez pense que o mestre não foi sábio quando disse: não façam suas benevolências em público, de forma que possam ser vistas pelos homens, porque já ganharam a recompensa dos homens. Entretanto, perderam a recompensa de Deus. Porque você precisa estar em unidade dentro de si mesmo e não apenas fazendo uma representação externa para ser bem visto pelos homens. Agora feche seus olhos de forma a ficar no escuro, mergulhe dentro de si mesmo e perceba: eu pareço estar aqui sozinho. E qualquer coisa que penso ou faço, ninguém vai saber. Porém, saiba que justamente aí onde está consigo mesmo, está seu próprio ser, o eu sou. Não existe coisa alguma que possa pensar ou fazer que não seja conhecida de si mesmo. E esse você mesmo retorna a você tudo o que faz. É simples dessa forma. Você pode pensar que está escondido, mas o Pai, que vê em segredo, que sabe tudo o que está em seu coração, recompensa abertamente. A lei divina, que vê em segredo, recompensa abertamente. Você não pode doar qualquer coisa sem que você mesma saiba disso e, portanto, isso volta para a sua experiência imediatamente como resultado da lei kármica. É essa lei kármica que eventualmente nos faz pagar por nossos erros e nos recompensa por nossas boas ações. Não é Deus quem faz isso. É a lei que opera dentro de nós quando a colocamos em ação. A razão é que externamente somos o Filho e internamente somos o Pai, o Espírito de Deus em nós. Aquilo que o Filho faz, o Pai sabe, porque o Pai e o Filho são um. Agora, quando começa a perceber isso,
você está crescendo à medida em que começa a perceber essa unidade, começa a compreender que todos somos um. Esse princípio da unidade é conhecido muito antes do Mestre. Entretanto, ele foi crucificado porque revelou ao povo a verdade que sempre foi escondida pela igreja. Quando Moisés descobriu a verdade que eu sou aquele que sou, ele imediatamente colocou um véu sobre ela e nunca permitiu que pessoa alguma, além de Arão e provavelmente algumas pessoas do alto clero, tomassem conhecimento do segredo que descobriu. E o segredo é que não existe outro Deus, mas o eu sou, o Espírito de Deus dentro de mim. Eu, externamente, o Filho, e eu, internamente, o Espírito, o Pai. Nós somos um. Por essa razão, quando Moisés ia orar, sempre levava Arão com ele, para estar certo de que ninguém mais pudesse ver, porque a ideia era que ele ia falar e comungar com Deus lá em cima. E lá em cima nós sabemos que representa uma consciência superior. Porém, naturalmente, ele sabia que Deus, essa consciência universal, essa inteligência, esse ser, estava dentro dele e constituía seu próprio ser, e que não eram dois, mas apenas um. Agora, durante séculos e anos, esse segredo foi conhecido por muitos profetas hebreus. Isaías revelou isso em seu trabalho. O Mestre veio nos revelar essa verdade. Esse era o grande segredo que ele estava tentando tornar público. Não sabes que aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estou contigo e estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu vim para que tenhas vida e que tenhas vida em abundância. Eu sou a carne, o vinho, a água. Os discípulos disseram: Mestre, devemos ir à cidade para comprar carne? Não. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Ele estava tentando dizer essa verdade ao mundo, mas as pessoas não podiam ouvi-lo. Ó Jerusalém, ó Jerusalém, eu te colocaria debaixo de minhas asas. Eu te contaria sobre esse grande segredo, mas não me compreenderias. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Eu sou a carne, eu sou o vinho e posso lhes dar água viva. Se vocês beberem da água que eu lhes der, nunca mais terão sede. Se comerem da carne que lhes der, nunca mais terão fome. E vemos que todo o segredo está na palavra eu. Nenhuma vez ele diz Jesus, ele sempre diz eu. O completo segredo está na palavra eu. O Mestre está lhe revelando que o eu, no centro do seu ser, é majestade, que o eu, no centro do seu ser, é Deus. E além desse Deus que está em mim e em você, não existe nenhum outro. O eu no centro do meu ser veio para que tenha vida em abundância, porque na realidade eu sou sua vida.
Eu sou seu pão e sua carne, e seu vinho e sua água. Eu vou à sua frente para preparar mansões para você. Eu vou adiante de você para fazer os caminhos tortuosos retos. E tudo o que precisa pensar é sobre esse eu dentro de você. E tudo o que tem a fazer é fechar os olhos e perceber que eu estou aqui. O eu no centro do seu ser é majestade. Existem dois eus dentro de mim? Um eu Deus e um eu Joel? Ou existe apenas um eu? E esse é o eu que eu sou verdadeiramente. E esse eu que eu sou é o eu que eu sou. E, portanto, eu é a palavra sagrada. Eu é a palavra secreta. Porém, não tente fazer de um ser humano Deus. Não estamos nos referindo ao eu exterior separado desse eu interior, ao eu que você pensa que você é. Não. Simplesmente saiba que eu, no centro do seu ser, sou Deus. Então, compreenderá todo o ensinamento do caminho infinito. E esse ensinamento consiste na revelação da verdade que não existe poder algum externo a você que possa atuar sobre você. Porque eu, no centro do seu ser, sou Deus. Todo o poder me foi dado. Todo o poder. Deus nos deu domínio sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo d'água e debaixo da terra. Deus deu todo o poder ao eu. Esse eu, que é o eu individual em você e em mim, é ordenado por Deus. Tem dentro dele o poder de Deus e lhe foi dado domínio. Deus, o grande eu sou, deu ao eu que eu sou domínio. E não apenas deu domínio, ele vive em mim, porque não existem dois, existe apenas um. E eu sou esse um, eu sou esse um. Quando estou em unidade com o Pai. Então, no momento em que sei que o eu infinito e divino incorporou a si mesmo como esse eu individual que eu sou, e largo o meu pequeno eu, esse eu que se vê separado do outro, todo o poder jorra de dentro de mim para fora. E nenhum poder externo atua sobre mim. De onde ele viria? O eu que constitui o meu ser é Deus. Então, nenhum poder maléfico pode vir através de pessoa alguma. Bem, de onde poderia vir, desde que não existe outro poder algum, senão o poder que está corporificado em mim e em você? Isso a que chamamos mal ou presença maléfica ou qualquer outra coisa dessa natureza não é poder. E a razão pela qual não é poder é que o eu é todo poder, é o único poder. O eu sou funciona de dentro para fora de mim e nada externo pode ter qualquer poder sobre mim. Portanto, se estiver perdido no deserto, esse eu que eu sou me trará de volta. Se estiver num barco perdido no meio do oceano, o eu que eu sou proverá
segurança, proteção, comida e todas as coisas de que necessitar. E qualquer que seja o meu ramo de atividade, meu negócio, minha arte, minha profissão, minha ciência, qualquer que seja minha atividade, preciso apenas relaxar e descansar na certeza que foi esse eu que a trouxe para a minha experiência. E esse eu a faz prosperar financeiramente para que possa partilhar e servir, para que possa expressá-la. E esse eu toma conta de tudo, do princípio ao fim. Não olhe para o homem, olhe para mim e seja salvo. Se afaste da ideia de depender do homem, cuja respiração está no próprio nariz, e confie no eu que eu sou. E então, qualquer que seja o negócio em que eu o coloquei, prosperará. Sua arte ou profissão prosperará, seja ela qual for, desde que não esteja violando a lei do amor. Não pense nem por um minuto que pode estar no negócio que envenena a mente do homem e ter uma prosperidade originada do eu que eu sou. Pelo contrário, cedo ou tarde, a lei kármica irá operar sobre você. Não pense nem por um minuto que pode realizar uma atividade que possa causar dano ou destruir qualquer homem e, ao mesmo tempo, querer que essa atividade prospere pela graça de Deus. Pelo contrário, no momento em que compreender as leis espirituais, vai descobrir que colocou a lei do karma em ação e ela o destruirá ou fechará seu negócio, se não imediatamente, mas um dia terá que prestar contas. Porque uma vez que se volta para o caminho espiritual, você vai reconhecer o eu que eu sou é a lei sobre o meu ser e não posso escolher como ele vai operar. Preciso deixá-lo governar minha experiência exterior, pois ele é o meu verdadeiro ser. Agora, é por essa razão que tenho falado sobre oração como uma atitude. A verdadeira oração não tem nada a ver com palavras ou pensamentos, porque não pode enganar a Deus. Se todos soubessem que não podem enganar a Deus, esse tipo de oração, no sentido de aconselhar Deus ou pedir a Deus, seria abolido. Você não pode enganar Deus. Quando você está em oração, precisa preencher as condições da oração. Precisa estar em paz com seu próximo. Agora, você não está em paz com seu próximo se está num negócio que o envenena com drogas ou bebidas. Você não está em paz com seu próximo se está vendendo armas e balas. Você não está em paz com seu próximo se seu produto tem a intenção de enganar ou defraudar. E assim, você pode imaginar quantas orações não são verdadeiras, não cumprem os requisitos que o Mestre nos ensinou. Você deve imaginar que espécie de oração estão fazendo, se não estão cumprindo as condições da oração, ou que respostas podem ter a esse tipo de oração. Não. Você não pode ver que quando se coloca na presença de Deus, precisa estar limpo, com um coração puro, em um espírito puro?
E isso significa que tem um coração cheio de amor pelo seu próximo. Na medida em que fizeste ao menor dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, oração significa simplesmente que você abre suas mãos, abre seus braços, que você se entrega. Eu deixei minhas armas lá fora. Não desejo mal a pessoa alguma. Venho aqui tão somente para abençoar e para ser abençoado. Eu venho aqui em completa harmonia e humildade para amar, servir, partilhar, colaborar. Nunca devemos esquecer que nossas benevolências são realmente nosso serviço e amor a Deus. Nunca devemos esquecer que adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorar a Deus em nosso relacionamento uns com os outros, por viver no espírito da verdade e por amar uns aos outros. Não podemos impedir que outros ajam de uma forma errônea em relação a nós. Nem é nossa função tentar reformá-los. Nossa função, entretanto, é não reagir ao comportamento deles e não pagar o mal com o mal. Isso também está na mensagem do Mestre. Não pagueis o mal com o mal. Porque, se assim o fizer, não pode ter suas orações atendidas. Você precisa pagar o mal com o bem. Precisa vir à presença de Deus com o coração puro, como o ensinamento do Mestre nos ordena. Então, você não tem necessidade de pensamentos ou palavras, porque Deus, que é o eu dentro de você, é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Portanto, a inteligência dentro do meu próprio ser sabe de tudo o que preciso. Esse eu que eu sou sabe das coisas de que preciso e é seu prazer me dar o reino. Portanto, no reconhecimento de que esse eu que constitui o meu próprio ser, o Espírito de Deus dentro de mim, é onisciente, não preciso orar com palavras ou pensamentos. E simplesmente digo: fala, Senhor, teu servo ouve. Tomo uma atitude de total receptividade a Deus, querendo escutá-lo e não lhe falar ou lhe aconselhar. Em segundo lugar, o eu que eu sou é onipotência. O eu que eu sou é onipotência. Mas, paradoxalmente, muitas vezes nos sentimos totalmente impotentes, porque vivemos identificados com o nosso pequeno eu. Agora, você tem usado essa palavra onipotência milhares de vezes, mas você sabe o significado dela? Sabe que ela não significa que Deus é um grande poder? Deus é o único poder, todo poder. Onipotência significa todo poder. Portanto, se Deus é todo poder, o mal não tem poder algum. Quando diz Deus, você se lembra que está reconhecendo que o eu no centro do meu ser, do seu ser, é onipotência? O eu que eu sou é onipotência? Eu não preciso ir às montanhas sagradas ou aos templos sagrados. O eu que constitui meu ser, o eu que eu sou é onipotência ou todo poder.
Portanto, não existem poderes externos para atuar sobre mim. E se existissem, eles seriam parte dessa onipotência que eu sou. Portanto, estariam em colaboração comigo. E, finalmente, eu sou onisciência. Eu sou onipresença. Agora, já foi feito o exercício de procurar da ponta do pé ao topo da cabeça e descobrimos que o eu não está ali. Sabemos que não existe parte alguma do corpo na qual o eu possa estar confinado. Sabemos que cirurgias têm sido feitas da cabeça à ponta do pé e ninguém jamais encontrou o eu em parte alguma. Se meditar sobre isso seriamente, chegará à conclusão de que você não está confinado em seu corpo. Então pode perguntar: estou flutuando no espaço acima de minha cabeça? Não. Você é onipresente. O eu é onipresente. Eu estou aqui e ali e em todo lugar. O lugar em que você está é terra santa, porque eu estou ali. Eu sou onipresente. Eu estou aqui e estou ali. Alguns de vocês já tiveram a experiência de me receber em suas próprias casas, quando eu estava a milhares de milhas de distância, de receber instruções e às vezes serem curados. Muitos de vocês tiveram essa experiência e essa é uma experiência que tem acontecido virtualmente a cada dia da semana. Por quê? Porque eu conheço a mim mesmo, eu sei quem eu sou e sei que não nasci e não morrerei porque eu sou o que sou. Eu sei disso. Eu sei por um longo tempo que sou onipresença, que estou em casa e em qualquer lugar do mundo. Eu sou no mundo inteiro. Eu carrego esse mundo em minha consciência. Eu tenho você em minha consciência. Eu tenho todos aqui nessa sala em minha consciência. Não apenas as pessoas nessa sala, mas em quantas salas puderem imaginar. Em todos os Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, toda a Europa, África, Índia, Austrália, Nova Zelândia. Eu trago você em minha consciência porque eu e você somos um. Eu estou em você e você está em mim. E nós estamos em Deus porque somos todos um. Nós somos o eu sou. Eu sou você e você sou eu, porque somos um. Somos um em nosso relacionamento espiritual. E quando sirvo a você, estou servindo a mim mesmo. Quando trabalho com você, estou trabalhando comigo mesmo. E a maior prova disso é que nunca houve uma classe do caminho infinito da qual não tenha saído sabendo muito mais do que quando comecei. E sempre deve ser dessa forma, porque quanto mais as bênçãos jorram de nós, mais retornam para nós. O pão que lanço sobre as águas deve retornar a mim, porque só existe um. Existe algum outro além de mim? Não conheço nenhum. Estou aqui e estou ali. Estou em você e você está em mim, porque nós estamos em Deus. Onipresença. Estamos todos nessa onipresença. Agora, eventualmente, quando alcança essa onipresença, você ultrapassou o estágio do Pai dentro de mim, ou aquele que está em mim. Você tomou consciência que esse Pai constitui o seu próprio ser, o eu sou.
Quando estiver ensinando a outros, deve se referir sempre ao Pai dentro de mim, porque uma coisa é certa: ficará numa saia justa se usar a palavra eu, porque o mundo pode pensar que está se referindo ao eu persona, ao pequeno eu. Eles certamente pensarão: esse louco pensa que é Deus. Seria muito grave se pensasse que era Napoleão Bonaparte. Mas ele pensa que é Deus. Houve um homem que enviou uma carta a todos os seus estudantes, dizendo: fiquem alerta sobre esses livros de Goldsmith. Ele pensa que é Deus. Porém, a verdade é que eu sou e você é. Sim, eu sou e você é, porque nós somos um, e somente na medida em que está servindo a mim, está servindo ao Cristo, porque eu sou Ele. Somente na medida em que estou servindo a você, estou servindo o Cristo, porque essa é sua identidade. Você é o Filho de Deus. Eu, o Filho, sou um com Deus. Deus e o Cristo são um, e esse um é você. E esse um sou eu. Mas isso é uma percepção mística. Se tentar ensinar isso para o mundo, você é um tolo. Quando você está trabalhando com um corpo de estudante, como tenho trabalhado durante 16 anos, sua consciência evolui a um ponto no qual pode transmitir essa percepção, essa presença espiritual com a sua própria presença. Porque se somente aprender sobre isso intelectualmente, não obterá nenhum benefício. Não obterá benefício algum antes que possa morrer para nascer de novo. Morrer para o falso eu, o eu separado, para nascer para o eu sou, o Espírito, o Pai dentro de mim. Você precisa corporificar essa ideia. Você precisa sentir isso como uma verdade. Precisa abraçar essa ideia dentro do seu próprio ser, de uma forma que possa sentir que eu sou. Entretanto, só saberá se esse sentimento de que eu sou é verdadeiro ou não quando seu relacionamento com as outras pessoas realmente tiver sido mudado. Assim, agora, você realmente sabe que não adianta querer servir a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, quando não serve ao seu próximo. Agora eu sei que servindo aos meus amigos e inimigos, estou servindo a Deus, pois vejo Deus neles. Eles são o Cristo a quem devo servir. E quando sua vida se modificar nessa direção, saberá que não aprendeu sobre essa verdade absoluta. Você está experienciando a verdade absoluta. Agora, você nunca vai experienciá-la por ter o sentimento de que eu sou Deus, para inflar seu ego, para inflar seu pequeno eu. Eu posso lhe afirmar isso. Você não saberá sobre isso por sentir-se espiritual, mas por se sentir em unidade. Eu frequentemente imagino o que é se sentir espiritual. Algumas pessoas me escrevem sobre o quanto se sentem espirituais e eu também gostaria de me sentir assim, pelo menos uma vez. Eu nunca me sinto espiritual. Eu simplesmente sinto que eu sou. Entretanto, o ser que sou externamente, naturalmente, na maioria do tempo, tem uma natureza muito boa, mas preciso ver além dele e encontrar o eu sou dentro de mim. Porém, o ponto que quero salientar é que não me sinto como Deus, não me sinto espiritual. Eu não sinto nada disso. Mas simplesmente sei que todos somos um e que cada simples pensamento que penso
Cada coisa que faço a qualquer homem, mulher ou criança, estou fazendo a mim mesmo. Eu sei que a única forma em que posso servir a Deus é servindo ao meu próximo. Esteja certo de que, se fosse possível, simplesmente iria para o Havaí e teria uma bela casa em frente ao mar, ou um pequeno bangalô. Um pequeno não, minha esposa diz um grande. E ficaria ali e amaria a Deus sobre todas as coisas. Mas não posso, porque a única forma na qual posso amar a Deus é fazendo o trabalho que me foi dado para fazer. E o trabalho que me foi dado para fazer é compartilhar essa verdade de que existe somente um ser. Existe somente um ser, o eu, que constitui o meu ser, e o eu que constitui o seu ser. O eu que eu sou é o eu que você é. Existe somente o meu sou, e esse eu sou é Deus. Deus é o eu sou. Tudo que Deus é, eu sou. E à medida em que você habita nesse eu, sempre sagradamente e secretamente, quando começa a ver que cada indivíduo sou eu, que existe um único ser, então, simplesmente, você não pode mais ter medo. Você não pode. Você só pode amar mais. Você não pode ter medo. O amor lança fora todo medo. E nunca mais será preconceituoso ou tendencioso. Não faz diferença quão estúpido, quão estúpidas as outras pessoas são, ou quão gananciosas, ou qualquer outra coisa. Tudo isso pode apenas fazê-lo sorrir. Oh, se você apenas conhecesse sua verdadeira identidade, como você mudaria? Esse é o pensamento que chega quando leio jornais ou vejo essas coisas na televisão. Ou se apenas soubesse quem é você, se apenas ouvisse o que o Mestre disse há 2000 anos atrás, quando lhe revelou o segredo de sua verdadeira identidade. Quando lhe disse: não sabes tu que és filho de Deus? Se tivéssemos ouvido isso, imagine quantas guerras teriam sido evitadas. Mas pelo menos estamos no caminho. A consciência está evoluindo. Provavelmente, cada um de nós pode olhar para 20, 40, 50 anos atrás e observar quão grande foi a evolução da consciência daquele tempo até agora. E pode observar isso em si mesmo. Assim, você vê que o ensinamento espiritual sempre é assimilado gradualmente, incorporado gradualmente. Você precisa vir a ele e liderar outras pessoas a ele gentilmente. Você não pode introduzi-las no caminho espiritual dizendo: eu sou Deus. Elas não compreenderiam. Isso só as deixaria confusas. Você não pode começar dessa forma. Existe uma mentalidade que evolui, que faz o salto entre o germe que muitos de nós somos como seres humanos e o eu sou, que é o Espírito de Deus em nós. Mas esse salto não acontece de uma só vez. Precisamos primeiro passar pelas etapas de melhoramento humano para a realização do Espírito que vive em nós, ou da presença dentro de nós. E, finalmente, para a realização de que eu sou Ele. Eu sou aquele que sou, e o meu Pai, eu e meu Pai somos um.
tudo que o Pai tem é meu e esse eu que eu sou se apresenta em minha expressão individual para que eu tenha vida e para que tenha vida em abundância. O conhecimento dessa verdade o liberta de precisar olhar para fora, de procurar um Salvador lá fora. Isso o livra de toda dor de cabeça, de olhar para fora e só encontrar santos de barro. Isso faz com que eu possa me retirar internamente e perceber que à medida em que aprendo a comungar com o eu que eu sou, como a essência do meu ser, como a essência divina do meu ser, vou descobrir que toda lei está corporificada em mim. Toda lei espiritual, toda vida está em mim. Eu sou a corporificação da vida espiritual. Então, compreendendo isso, você não vê que o infinito é a medida de sua substância? Nós não somos limitados. Nós apenas limitamos a nós mesmos por nos identificarmos com nosso nome, por me chamar Joel e pensar que sou apenas isso, quando na realidade, quando verdadeiramente eu, Joel, e eu, o Pai, somos um. E tudo que o Pai tem, o Filho tem. Portanto, tudo que o Pai tem é meu. Então, não sou limitado por aquilo que posso ver na minha conta bancária ou no meu bolso. Meu limite é infinito. Meu limite é o infinito invisível. Posso ver isso como um vasto reservatório de água. Podemos olhar para ele e, porque é muito grande, por um momento podemos pensar que não pode secar, mas pode. Se não fosse pela chuva e a neve caindo montanhas abaixo e enchendo-o constantemente, ele logo secaria. E assim é conosco. Independentemente de quem pensamos que somos, quão ricos pensamos que somos, ou quão saudáveis pensamos ser, estamos exaurindo tudo isso. Somos filhos pródigos, a menos que conheçamos a nossa verdadeira identidade, nossa filiação espiritual. Quando sabemos que somos alimentados pelo infinito invisível, e ultimamente, quando realizamos que não somos alimentados por ele, somos o infinito invisível manifesto na forma do nosso ser. Assim, descubro que não sou alimentado pelo pão, vinho e água, que eu sou o pão, o vinho e a água. Quando chegar a essa realização, esse mundo desaparece completamente. E então poderá ouvir o Mestre dizer: eu venci o mundo. O demônio vem e não encontra nada em mim. Por quê? Porque morri para o mundo. Para o ego, para os desejos, para as falsas crenças, para a mentira. O demônio não encontra nada em mim, porque eu sou. Muito obrigado.